Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos adentrar em uma outra perspectiva, não uma outra perspectiva, mas a gente vai começar a trabalhar com uma perspectiva muito interessante, que é a questão da resolução de problemas. Nós vamos começar a falar dessa estruturação que hoje, assim, dentro das nossas organizações metodológicas para a condução, para a mediação do conhecimento matemático, é essencial que o professor aprenda a se organizar. Eu trouxe, assim, uma pincelada de algumas organizações que estão lá no guia. Gostaria que vocês lessem ele também com bastante interesse, que vocês saíssem dali e buscassem outras questões. Nós temos um autor hoje mundial, né, que praticamente quase todo... ele, pelo menos, é um papa nosso, né, da área de organização, de pensar a resolução de problemas. É claro que muitos outros autores foram buscando esse conhecimento, que é o Polia, né? A gente usa muito ele para trabalhar a estruturação. Inclusive, ele tem até mesmo um passo a passo, que bem lá no finalzinho do guia vocês vão encontrar. Tá? Eu gostaria que vocês se organizassem. E também que saísse dali e buscasse algumas outras coisas. Na nossa biblioteca virtual tem muito material bom falando sobre a resolução de problemas, né, a partir das ideias do Polia, né? Então eu acho assim, vale a pena fazer uma leitura, né, para você se sustentar. Por quê? É uma metodologia, é uma concepção hoje de pensar o conhecimento matemático, né? Usar os passos da resolução de problemas para que a gente realmente possa chegar até esse aluno. Então, o nosso tema, né, concepções da educação matemática, essa concepção da prática da sala de aula. Então, estou trazendo uma das práticas para a gente poder discutir, que é a resolução de problemas, tá? Identificar, então, essas resoluções, né, essas fundamentações que envolvem a concepção matemática na prática da sala de aula. Então, é uma outra questão nossa. O cerne de desenvolvimento hoje do currículo de matemática é como sendo a resolução de problemas. Esse currículo matemático que nós estamos organizando hoje, nós vamos buscar essa informação daqui a pouco, mas eu já vou buscando, né, trazendo para vocês com um pouquinho de antecedência. Nós temos usado, dentro das questões, né, organizativas do currículo, nós temos usado 4 grandes áreas de conhecimento. A primeira, ela envolve a ideia de números e operações. A segunda envolve grandezas e medidas, a segunda espaço e forma, e uma outra que é tratamento da informação. Então, esses blocos, né, nós chamamos de blocos de conteúdo, são os 4 grandes blocos de conteúdo que nós trabalhamos como currículo, né, o nosso processo curricular. Dentro disso tem várias ramificações, cada um vai pegar as suas ramificações. Quando vocês entrarem na segunda, que vocês fazem dentro do curso de pedagogia, vocês têm 2 disciplinas de matemática. Uma primeira, que é trabalhando essas concepções de uma forma um pouco mais geral, e depois nós vamos trabalhar com esses 4 grandes blocos que eu acabei de comentar aqui com vocês, né? E aí na segunda disciplina nós vamos entrar um pouquinho mais lá. Mas por enquanto é aqui. Mas por que eu estou falando para vocês que essa questão desse currículo? Porque nessa resolução de problema, praticamente esses 4 blocos, eu preciso de desenvolver esse conteúdo utilizando esse recurso. É claro que vocês vão ver que eu tenho mais 3 outros recursos que a gente usa muito, mas esse recurso aqui, ele é essencial para que a gente possa desenvolver os conteúdos matemáticos. E aí, vocês precisarão aprender, vocês precisarão entender que processo que é esse, né? Primeiro, o cotidiano do homem tangencia as situações problemáticas com as quais ele se defronta. Então, o tempo todo, esse homem está se defrontando com essas questões, né, de desafios, de problemas no mundo. Seja ao atravessar uma rua com tráfego intenso, seja na ida do supermercado para realizar compras diversas, seja na realização de atividades dentro de um espaço, né, de tempo determinado. E assim, o ser humano está sempre resolvendo problemas nas mais diversas situações e por sentir-se problematizado e desafiado a todo instante que ele produz conhecimento. Então nessas resoluções de problemas da vida é que esse homem vai produzindo conhecimento. Nós fundamentamos, né, praticamente esses 4 grandes blocos de conhecimento. Números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma e a parte de tratamento da informação, envolvendo situações, problemas, para que esse aluno seja desafiado e ele possa construir esse referencial. Então, isso seria um ideal de formação. Mas como é que essas questões vão acontecendo, né? Os problemas de matemática devem desenvolver muito, né, dos aspectos, deve ir muito além dos aspectos do simples aplicação de operações. O que é essas questões das operações? O algoritmo, né, que eu falei para vocês. Eu tenho o algoritmo da adição, né? Parcela a parcela, passo o traço, ponho mais do lado esquerdo, do lado direito, né? E ponho resultado,
né, põe ali o resultado da soma. Eu tenho as operações de subtração, tem a operação da multiplicação, tem a operação da divisão, tem a operação da potenciação e tem a operação da radiciação e outras operações que a gente vai se organizando e vai trabalhando. Então, dentro dessas organizações, dessas operações, eu não posso, aliás, bom, eu não posso falar para vocês assim que não pode, né? Não é o ideal. Né, que o professor hoje faça mediação envolvendo apenas algoritmo. Isso foi o que muitas vezes no tradicional é o que mais é criticado, porque o professor passava o algoritmo, o aluno entendia ou não entendia, ele só ia fazendo técnicas, então ele só resolvia a técnica do algoritmo. Ele não se preocupava se aquele aluno entendia aquilo, né, que ele estava fazendo. Ele era um copiador, né? Na verdade esse aluno do tradicional ele é um copiador, ele reproduz o que está sendo feito, né? Para um tempo passado, isso servia, né? A própria LDB, que é a 5692, né, de 1971, ela dava esse direcionamento. Então, o aluno precisava de ser realmente um reprodutor. Hoje, com a 9394 de 96, que é a nossa última LDB, né, a nossa terceira LDB no Brasil, nós pedimos para que esse aluno realmente seja um sujeito protagonista do seu conhecimento. Um aluno que resolve e se envolve com problematizações do seu mundo, né? Então, a educação, como sabemos, deve estar voltada para o desenvolvimento integral do ser humano, tornando apto, né, a analisar e criticar a grande volume de informações que recebe, para que possa selecionar aquelas que serão úteis à sua vida diária. Esse processamento, né, de organização de conteúdo na sala de aula vai propiciar isso ao aluno. E é na resolução desses problemas, experienciando esse mundo, né, que está à sua volta, é que esse aluno realmente vai se transformar nessas considerações que nós falamos assim. Na verdade, isso aqui, resumindo, se transformar num cidadão, né? Muitos educadores matemáticos se preocupam com a heurística, né? Ciência voltada para a resolução de problemas. O processo heurístico é aqueles modos como os quais a gente vai levando esse sujeito a chegar a um final de um determinado problema, né? Ou não, né? Cujo principal pesquisador foi o russo, né, George Polya, que eu falei para vocês, né? O Polya é, na verdade, o grande pesquisador dessa área da resolução de problemas. Seu livro, A Arte de Resolver Problemas, publicado em 45, e até hoje uma referência fundamental para os estudiosos do assunto, principalmente nós, professores, né, de matemática. Trouxe para vocês aqui duas situações de um problema, né? Um probleminha comum, né, que a gente muitas vezes passa para os alunos, e tem duas formas de resolver. E a gente vai fazer uma crítica às duas formas. Então, o que consiste esse problema? Aqui eu estou dando uma primeira situação que eu estou chamando de um problema, uma resolução de problema tradicional. Então, tá assim, o pai de Marco tem um terreno retangular de 6 metros por 9, então, 6 de um lado, 6 do outro, 9 de um lado, 9 do outro, né? Então, se ele é retangular, está assim. Resolveu cercá-lo com uma rede de arame, passar arame em volta, né? Usando o perímetro, né, desse espaço, cujo metro custa R$ 37,00. Para fixá-la, vai precisar de 10 estacas, aqueles montantes que o pessoal põe do lado, né, que custa 10 cada uma. Quer também colocar um portão de 1 metro de comprimento, cujo preço é 570. Qual é o preço total desses materiais? Eu posso resolver esse problema passando, né, por essas questões, né, aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fornecer todas as informações necessárias, então, aqui no caso, né, eu tenho o tamanho do terreno, ele é retangular, eu tenho o tamanho do terreno, eu tenho quanto que custa esse arame, eu tenho quanto que custa as estacas, eu tenho o preço que custa esse portão, eu só somo isso e dou resultado. Isso aqui é o típico de uma resolução extremamente tradicional. Eu pego esse problema, que na verdade não é um problema do aluno, né, esse problema é um problema fictício, né, ele é hipotético. Eu peço para o aluno resolver isso, ele vai lá, faz as contas de forma extremamente mecânicas, ele usa os algoritmos da adição, porque todo aqui vai ser trabalhado com adição e multiplicação, ele vai fazer as multiplicações aqui e ele vai dar um resultado. Então, dessa forma, ele vai apenas chegar num número único e vai me dar uma resposta. Agora, veja vocês verem como que isso vai mudando quando eu trabalho numa segunda situação, que é uma situação problema, né? Antes de iniciar a teoria básica sobre a situação problema, vamos iniciar uma prática. Veja a diferença da resolução de situação proposta abaixo, né? O pai de Marco tem um terreno retangular de 6 por 9 e resolveu cercá-lo, né, com arame, que necessita de estacas para fixação. Ele quer também colocar um portão procurando materiais. E ele encontrou, né? Então ele foi lá e aí o professor vai trabalhar com essas questões aqui.
Ele encontrou uma rede de arame de 37, né, que custava 37 o metro. Ele necessita fixar também postes, né, colocados de 1,5 m a 1,5 m em volta, né, desse terreno. A rede de arame custa 51 metros, que necessita de postes para fixação, colocadas de 3 em 3. Portão de 1 metro de comprimento. Ele achou um portão por 570, né? E ele achou um outro portão de 1,5 m, custando 750. As estacas custavam R$10 cada um. O arame para amarrar a rede de estaca, né? Aquele araminho, um araminho cozido, né? Que a gente compra, custa 2 metro. É necessário 1 metro de arame para amarrar as redes, né? Para poder colocar ali. E tem também a tinta, que é da pintura da casa, que custa R$40, que depois ele vai pintar essas estacas e essa questão toda. O pai de Marco quer saber o que deve comprar para fazer a cerca com o portão e gastar o mínimo possível. Você pode reconhecer as seguintes características da situação problema. Aí vem aqui algumas questões. Primeiro, requer o estudo de várias hipóteses como cerca mais barata com portão mais barato, porém mais estacas e mais arame. É uma outra situação. Cerca mais barata com portão mais caro, porém mais estacas e mais arame. Cerca mais cara com portão mais barato, porém menos estacas e menos arame. Cerca mais cara com portão mais barato, porém menos estacas e menos arame. Demanda estudo de colocação das estacas, então já começa a fazer uma ideia de planificar. Aqui numa situação dessa, o professor talvez fique ali 2, 3 horas ou mais tempo, ou até mais dias, resolvendo um exercício desse, em que o aluno realmente vai se envolver. De repente, você pode mandar esse aluno no mercado, né, lá ali no comércio local do município, ou do bairro onde você está inserido, para ele poder fazer uma pesquisa, né, para saber se realmente esse portão custa esse valor mesmo ali. Você pode pedir para esse aluno pesquisar em outros lugares, ou ele pode buscar uma entrevista com uma pessoa que realmente está construindo uma casa, ou está cercando, né, um terreno, para saber como é que esse sujeito vai gastar o valor. Quer dizer, a gente mudou por completo o processo de resolução desse problema. Nesse primeiro, né, nessa situação aqui que é um problema tradicional, eu estou lá na sala, junto com os meus alunos, eu dei uma condição apenas e pedi para eles resolverem, talvez em questão ali de uma meia hora, ou até muito menos que isso, esse aluno me dá uma resposta mecanizada, onde ele não se envolveu, onde ele não teve prazer de fazer aquele processo. Agora, nessa situação problema, o aluno vai ter que resolver tanta coisa para poder chegar, né, a essa organização, para realmente ele dar o dado de uma resposta um pouco mais consistente para essas organizações. Então, ao preparar um problema para a classe, você deverá considerar com grande atenção os seguintes pontos. Primeiro, escolher dados que resultem em dificuldades operatórias, já vivenciadas pelo aluno. Por exemplo, evitar oferecer dados do problema que implique em colocar o aluno diante de uma divisão envolvendo uma operação que ele não domina ainda, como divisor de 2 ordens. Se preocupar com isso, tá? Uma outra preocupação. Ao apresentar um problema que inclua, né, uma estrutura nova, trabalhar essa estrutura minuciosamente, orientando o aluno na interpretação dos processos envolvidos. Uma outra, aqui dando caso é um exemplo, né, sugerir uma série de passos na leitura e na interpretação dos dados. É preferível apresentar menos problemas diariamente, 1 ou 2, e orientar com cuidado sua resolução, do que apresentar uma lista de exercícios para esse aluno, que ao final ele vai só dar um resultado. Ele não vai aprender, ele não vai se envolver. Numa atividade de resolução de problemas realmente, né, numa atividade de situação-problema, o aluno vai a campo, o aluno conversa com pessoas. Você desenvolve não só o conteúdo matemático, como você desenvolve um processo de socialização, que é o básico, né, que vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre isso, que esse é o básico da educação infantil e do ensino fundamental 1. É claro que esse probleminha aqui, ele vai se aplicar a um 4º e 5º ano de ensino fundamental 1. Né? A gente não vai trabalhar com essa formação, talvez. Um 3º ano trabalharia muito bem, depende muito da turma, né? Tem turma que vai bem para frente, tem turma que não vai. Né? Organizar a estrutura desse aluno, né, que tem a condição de compreender, e fazer a questão das conveniências, né, de trabalhar os conteúdos de forma um pouco mais gradual. Bom, nessa aula era isso que eu queria conversar com vocês, essa importância de trabalhar a resolução de problemas vivenciado, de uma forma dialogada com esse aluno. Não aquele conhecimento estanque, com lista de exercícios para esse aluno resolver. Quando ele estiver, né, fazendo uma faculdade, de repente, aí de engenharia, ele pode fazer uma lista de exercícios. Mas lá, com as crianças menores, vocês não vão fazer isso, tá bom? Até a próxima aula nossa.